Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar aqui sobre as ações da Suzano, que não é aquele jutsu lá do Sasuke, lá do desenho do Naruto. Estou falando da Suzano, que é uma empresa da nossa bolsa de valores aí do setor de papel e celulose. Então, se você quiser saber mais sobre essa empresa, se vale a pena ou se não vale a pena investir, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a Suzano. E, como sempre, vou te convidar para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixar a likezeira para ajudar o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo e entregar para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Suzano aqui na tela do meu computador. Bom, as ações da Suzano, eu estou gravando esse vídeo dia 7 de 11 de 2023, o mercado ainda não abriu. Se a gente pegar no ano, ela está acumulando uma alta de aproximadamente 6% e nos últimos 12 meses uma queda de aproximadamente 6%. Então não está saindo tanto do lugar aqui a Suzano, né? Código de negociação da Suzano é SUSB3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver, né, que tem a própria Suzano Holding com uma posição legal aqui, ó, 27% das ações, mais alguns outros acionistas, né, família Pfeffer, e conseguimos ver também, né, que tem um free float de aproximadamente 54% das ações estão negociadas na bolsa e tem também um pouquinho de ações em tesouraria. Entrando aqui nos destaques do negócio de celulose, a Suzano, né, ela atua tanto no segmento de celulose e também tem uma parcela ali de seu EBITDA que vem das suas operações de papéis e embalagens. Mas o forte da empresa é celulose, fibra curta, fibra longa, etc. Tá? É onde a empresa mais ganha dinheiro. Então a gente tem que acompanhar muito aqui como que está o mercado de celulose para a gente entender o que está acontecendo com a empresa. Em relação ao volume de vendas, nós conseguimos ver que teve uma queda frente ao período anterior, né, ao segundo trimestre de 2023, e uma queda mais acentuada ainda frente ao mesmo período do ano passado, ao terceiro trimestre de 2022. Mas não foi uma queda tão grande assim, tá? Quando olhamos aqui para o preço médio por tonelada, nós conseguimos ver que teve uma queda bem acentuada, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado e também uma queda se comparado com o período anterior, mas principalmente se comparado com o período do ano passado, mesmo período do ano passado. E com isso, né, então o que aconteceu aqui? A empresa teve um volume de vendas menor e ela vendeu por um preço mais baixo. Então, o que a gente deve esperar é que o resultado vai piorar, né? Olha só, o EBITDA saiu de 7,6 no terceiro trimestre de 2022 para 2,9. Então, o EBITDA caiu bastante aqui, né? E também caiu se comparado ao período anterior, ao período do segundo trimestre de 2023, porque no segundo trimestre de 2023 ela tinha vendido um pouquinho mais e o preço da celulose estava um pouco mais alto. Vale ressaltar também a questão da margem, né? Olha só, a margem EBITDA estava em 64% no terceiro trimestre de 22, caiu para 45% e agora caiu para 44%. Então, com isso, a gente consegue ver que a oscilação da celulose, né, do preço de venda daquele produto, ele faz muita diferença no resultado da Suzano. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da empresa. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Eu também sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu faço uma análise da sua carteira de investimentos. Se você ainda não investe, não tem problema, eu te entrego uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você precisa fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira, ou seja, copiar e colar e colocar o dinheiro para trabalhar, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link é só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações.
e vai ter um QR Code também em algum lugar da tela, caso você queira mirar a câmera do seu celular e já cair lá direto no WhatsApp, beleza? Então vamos continuar aqui. Cotação no dia 3/11, ela estava R$ 51,16, valor de mercado 68 bilhões, então é sim uma empresa que já tem um porte relevante na nossa bolsa, provavelmente ela deve estar ali entre as top 15 maiores empresas da nossa bolsa de valores, é uma empresa que tem um porte considerável, tá? Empresa grande, dívida líquida sobre EBITDA de 2,4 vezes, no momento ela está com uma dívida equilibrada, tá? Eu considero esse indicador até 3 vezes o endividamento equilibrado, mas depende muito também do momento da empresa. É normal esse tipo de empresa às vezes ficar com uma dívida mais alta, pois às vezes ela vai estar fazendo algum tipo de investimento, né, para poder expandir as suas operações, aumentar sua capacidade produtiva e em determinados momentos essa dívida vai ficar mais alta, tá? Liquidez corrente de 2,82, faltou uma vírgula aqui, mas é 2,82, quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem R$ 2,82 no ativo circulante. Então a empresa tem sim uma boa folga financeira no período de um ano, tá? Esse tipo de empresa, né, trabalha com uma dívida um pouco mais alta, mas é uma dívida bem alongada, de forma que ela consiga fazer os seus investimentos e ainda gerir suas operações e ainda pagar um pouco de dividendo. O dividend yield da Suzano está em 3,5%, é um dividendo abaixo do que eu gosto, tá? Geralmente quando eu investir pensando em dividendos, eu gosto de 6% ou mais, porém a Suzano é uma empresa que tem um perfil mais voltado para crescimento, tá? Agora ela está pagando algum dividendo, mas é uma empresa muito voltada para crescimento, né? Ela tem o perfil bem agressivo de fazer novos investimentos para poder crescer sua capacidade produtiva e com isso acaba pagando poucos dividendos na maioria das vezes. Vale ressaltar que deu uma melhorada, né? Mas não é aquele tipo de empresa com o perfil de dividendos, pelo menos por agora, tá? O ROIC da empresa está em 9,5%, é um pouquinho abaixo do que eu gosto, tá? Geralmente eu gosto de um ROIC de 10% ou mais. É um indicador para a gente medir o retorno operacional da empresa, né? Quanto que ela está gerando de lucro operacional com as suas operações, frente ao capital dos sócios, que é o patrimônio líquido, mais o capital de terceiros, que é o endividamento que a empresa toma, né? A dívida que ela pega. Então, quanto mais alto esse indicador, maior é a rentabilidade, mais valor a empresa está conseguindo gerar com base no capital que está sendo colocado naquele negócio. Então, geralmente, né, gosto de 10% em ROIC, 9,5% não vou falar que é ruim, mas quanto mais elevado esse indicador, melhor, né? Mais rentável é o negócio, mais dinheiro a empresa está conseguindo fazer com o dinheiro que está sendo colocado no negócio. Margem EBITDA de 54% é uma margem sensacional, tá? Margem muito boa. Geralmente, quando eu falo da margem EBITDA, eu gosto de pelo menos ali 15% ou mais, né? 54% dispensa comentários, é uma empresa que realmente tem uma margem bem elevada. Isso aqui é fruto do seu posicionamento mais em focar na celulose, porque quando a gente fala de papéis e embalagens, geralmente a margem é um pouco mais apertada, mas também vale ressaltar que quando a empresa está mais exposta à celulose, ela acaba sofrendo mais no ciclo de baixa da celulose. Então é uma estratégia da empresa e você tem que ver se isso aí faz sentido para você, se você gosta dessa estratégia, né? Ou se para você não faz sentido, se você gosta de empresas que tenham um perfil ali de receita, de EBITDA mais diversificado, como por exemplo a Klabin, beleza? Entrando aqui no EV/EBITDA, que é indicador para a gente olhar o preço da empresa, né, o valor de mercado, mais a dívida líquida da empresa frente ao EBITDA, para a gente ver quanto que ela está valendo o seu EBITDA, né, o seu lucro operacional. 5 vezes é um múltiplo de preço atrativo, tá? Mas vale ressaltar que o resultado, o EBITDA está piorando bastante, né? A gente conseguiu ver uma queda muito forte no EBITDA devido à queda na celulose, e com o EBITDA diminuindo, se o EBITDA diminuir muito, pode fazer com que esse indicador suba, fica 5, 6, 7, 8, 10 vezes ou mais. Então, o que às vezes parece que está barato, não necessariamente vai estar barato, tá? Empresas mais cíclicas, empresas de commodities, é um pouco difícil da gente olhar o múltiplo de preço, é importante analisar, mas é difícil da gente analisar olhando somente para um período. Eu estou trazendo aqui porque é o padrão, tá? Mas você pode talvez olhar um ciclo maior ali do EBITDA para ver se um ciclo da média dos 5, 10 anos fica com um EBITDA interessante. O ideal é um EV/EBITDA abaixo de 10 vezes, mostra que a empresa pode estar barata, beleza? Olhando aqui o histórico de lucros e proventos, empresa prejuízo, lucro, prejuízo, prejuízo, lucro,
no talo, né? Depois vê o lucro no talo. E o dividendo bem pouquinho, né? Aqui, ó, distribui o mínimo, né? Naquele tipo de empresa voltada para dividendo. Vale ressaltar como a Suzano tem boa parte dos seus resultados dolarizados, ela tem uma dívida também, boa parte dolarizada. Não necessariamente o fato dela dar prejuízo quer dizer que a empresa está indo mal. Por quê? Porque o resultado financeiro dela tem muitas distorções devido à variação cambial e ao mesmo tempo também, como é uma empresa que investe muito, entra muita depreciação e amortização no seu resultado, fazendo com que o lucro seja distorcido por alguns fatores não caixa, tá? Então por isso que é interessante a gente analisar o EBITDA, analisar o fluxo de caixa operacional, entre outros indicadores aqui da empresa, tá? Quando olhamos aqui história de cotações, cotada ali próximo de R$7, já chegou a 70, uma mega valorização aí nos últimos anos, agora deu uma corrigida, né? Mas a gente consegue ver que a longo prazo sim gerou valor, mas não é aquele gráfico ali, aquela escadinha para cima que a gente costuma ver, né? A gente consegue ver que aqui, ó, ficou sem sair do lugar praticamente aí 10 anos. Então você teria paciência para ficar 10 anos comprando uma ação que não sai do lugar? Ou pior, né, uma ação 10 anos que às vezes está caindo, você vai ficar 10 anos colocando seu dinheiro aqui? Então é algo que você tem que pensar caso você queira investir, porque esse tipo de empresa tem esse perfil e não tem nada de errado com isso. Basta você saber, né, entender se aquilo está de acordo com o seu perfil e aí sim você vai ver se vale a pena colocar em carteira. Olhando aqui o histórico dos resultados da Suzano desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, vou finalizar aqui esse conteúdo, vou deixar minha opinião, tá, que eu acho sobre a empresa, mas vou só reforçar com você, dá uma força aqui pro Raiz, deixa likezera, beleza? Se você não deixou, clica aí no botão de curtir para poder me ajudar, pois é muito importante, me ajuda demais, valeu? Então vamos lá, receita saindo de 10 para 43,7 bilhões, né? O EBITDA saindo de 4,4 para 23 bilhões, olha esse crescimento no EBITDA, que coisa mais linda. 2016 deu uma patinada, mas 2017 até 2022 foi um crescimento monstruoso, olha, 4, 6, 10, 15, 25, 29, crescimento lindo aqui no EBITDA da empresa. O lucro, né, negativo, bom, prejuízo, então assim, é aquilo que eu falei, não olha para o lucro, porque aqui, ó, a distorção, ó, resultado financeiro distorcido, ó, uma hora tá positivo, outra hora tá negativo em 26, outra hora tá negativo em 9, outra hora tá positivo, então não preocupa com o lucro não, esquece o lucro, olha para o EBITDA. O EBITDA realmente piorou, olha só, de 29 para aproximadamente 24, teve sim uma piora aqui, mas ainda é um patamar bem interessante, principalmente frente ao preço que ela está sendo negociada. Aqui nós temos que ver onde que esse EBITDA vai estabilizar, tá? Pode ser que ele piore mais ainda, estabilizando aqui perto de 23, 20 bilhões, ainda considera um EBITDA bem interessante, considerando o preço que a empresa está atualmente, beleza? A margem, é muito importante olhar a margem EBITDA. Empresas que negociam commodities têm que olhar a margem EBITDA, dá preferência para empresas que tenham uma margem mais alta. Por quê? Porque na hora que vir um ciclo ruim, se ela tem uma margem mais alta, ela vai ter uma facilidade maior de conseguir se segurar. Porque olha só, isso aqui, ó, claramente foi um ciclo ruim. 2016, ó, olha a margem onde que ela foi. Aqui você consegue ver que com uma margem mais baixa, o EBITDA caiu bastante, que foi o pior resultado dela, mas ainda assim ficou um resultado positivo. Isso que é muito bom. Ou seja, mesmo no período ruim, a empresa ela consegue ter uma margem interessante de forma que ela consiga apresentar um resultado positivo. Ela não fechou o seu EBITDA no negativo, ela sempre veio fechando no positivo. Isso aqui é muito bom, beleza? Então olha empresas com margens mais altas. Quando você for pensar em commodities, dá preferência para aquele tipo de commodity que tem margem mais alta, pois você vai ter mais tranquilidade para você investir. Margem líquida não vou falar nada, tá? Não adianta a gente ficar olhando. O ROI também não adianta ficar olhando muito. Quando a gente olha a dívida, está equilibrada no momento, mas ela está equilibrada porque o EBITDA cresceu bastante. A gente consegue ver que a dívida líquida, olha só, saiu de aproximadamente 12, 11 bilhões para 58 bilhões. Então é um negócio que cresce tomando dívida, você tem que aceitar, caso você queira investir, tá? Se esse EBITDA cair muito, a dívida pode dar uma estourada, então tem que estar acompanhando isso. Olhando o fluxo de caixa operacional, ela vem sempre gerando caixa livre. O investimento dela aumentou muito em 2022 e 2023 devido ao
projeto Cerrado, que se eu não me engano tá para finalizar agora em 2024, então ela teve que dar uma acelerada aqui no seu CAPEX, e a gente espera, né, que esse crescimento no CAPEX vá se refletir também em um aumento do seu fluxo de caixa operacional. Olha que rodava perto de 2, 3 bilhões, agora rodando perto de 19, 20 bilhões. Então ela conseguiu sim um crescimento muito bom no seu fluxo de caixa operacional, e ela vem conseguindo gerar caixa de forma que ela consiga cobrir esse investimento e ainda gerar caixa livre, tá? Isso aqui é o cenário ideal. De preferência, a empresa não precisar tanto investir em CAPEX e o seu fluxo de caixa operacional for crescendo mais forte, mais forte, mais forte, beleza? Mas aqui não é o cenário mais lindo de todos, mas é um cenário positivo, gera caixa livre e o fluxo de caixa operacional da empresa vem crescendo. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a Suzano? Bom, eu gosto, tá, da Suzano, gosto das empresas do setor de papel e celulose. Quando a gente fala de commodities, aquilo que eu acabei de mencionar, é interessante a gente trabalhar com empresas de preferência, né, que tenham uma margem EBITDA, uma margem bruta mais alta, pois isso dá mais tranquilidade, pois é normal, nenhum tipo de commodity vai ficar o tempo todo em alta, vai ter o período de baixa, cotação vai cair, mas é importante que ela consiga se manter lucrativa de preferência, tá? Então, empresa que tem a margem mais alta, ela consegue ter essa característica de segurar mais a onda na hora da baixa, beleza? Em relação à dívida, tem que aceitar, né, o que eu acabei de comentar, mas no geral ela consegue fazer o seu giro ali de forma que ela consiga cobrir o endividamento, pagar dividendos e tudo mais. Só tem que mencionar aqui que é um negócio cíclico, né? Se você for investir, tem que estar ciente disso. Eu vejo que o preço aqui não tá ruim, tá? Pode ser que piore mais ainda, porque pode ser que o resultado piore mais ainda. Mas, né, se você for investir pensando a longo prazo, a gente já conseguiu ver que a empresa sim que gera valor para os seus acionistas e ela vem em uma crescente muito boa. Todavia, né, como é mais volátil, tem todo esse ciclo, se você é mais conservador, não coloca seu dinheiro nisso, porque é provável que no meio do caminho você vai ficar preocupado e vai vender as ações no prejuízo, beleza? Eu gosto, mas aí você tem que ver se faz sentido de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua estratégia. Mas no geral, empresa com margens boas, né, consegue gerar bastante caixa livre, tá em um preço interessante. É claro que a gente tem que analisar aqui, né, ver como que esse EBITDA vai estabilizar nos próximos trimestres agora com o cenário de uma celulose mais baixa. Mas no geral, a empresa já se mostrou, né, que consegue ser uma empresa bem interessante, principalmente nos últimos anos, um crescimento bem robusto aí no seu EBITDA, o que me chama bastante atenção positivamente, beleza? Então, é uma empresa que eu gosto, mas aí analisa com calma, vê se faz sentido aí dentro da sua estratégia. E por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você investe, se você não investe na Suzano. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau.